Glorifica Jesus, aleluia. Mais forte para o Filho de Deus, os cochitas e os brasileiros. Glorifiquem a Jesus com as palmas. Africanos e brasileiros, glorifiquem a Jesus. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Angolanos e brasileiros. Não tem moçambicano aqui, né? Tem? Aqui? Diga amém. Será que, Rufino, pode só mandar entrar todo mundo? Eu acho que estão lá fora, né? Os servos. Ou foram impedidos pelo Papa. Quem não veio, o Papa lhe venceu. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte. Os demônios do Papa lhe derrotaram. Bem derrotado. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, fala, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Eu sou forte. Os fortes glorifiquem a Deus. Os fortes. Os fortes. Os guerreiros. Eu sou forte. Aleluia. Controla. E você vai ver. Foram 3 semanas. Essa é a terceira, né? De ataques grosseiros e violentos contra, não digo contra a igreja, contra as reuniões. Amém? 3. A primeira semana, Luanda inundada. E quando Luanda fica inundada, já sabe, o trânsito, aquilo tudo que você sabe. Segunda semana, idem, Benguela, aqui também. E a terceira semana, fecharam as vias, constrangimentos, os táxis desapareceram na estrada. Eu acho que não tem táxi, né? Azul e branco estão funcionando, mas não assim, com aquela regularidade antiga. Tantos transtornos. Não tem problema não. Diga-me. O mais importante não é hoje. É o quê? Aplauda ao Senhor Jesus. Agora vamos cantar a canção. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu, Na cruz morreu pelos meus pecados, pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai porque Ele vive, Ele vive. posso
Diga amém. Você já ouviu várias vezes na religião, principalmente aqueles que estão a ver nas religiões chamadas os Pentecas e os Neos-Penta, Pentas e Neos-Pentas, a respeito da palavra batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, sei lá. Já ouviste falar disso? Não que esses é que inventaram. Eles falam muito disso porque acreditam nisso. Não digo os tradicionais, nem tampouco a mãe de todas as prostitutas falam disso. Nunca ouvi na católica, eu já só não cheguei de ser acólito porque havia o tribalismo. Só ficava acólito quem era do Sanzapom. Nós de Macocola não poderíamos ser, senão seria. Mas também tive o privilégio de ler as primeiras leituras. Primeira leitura, passei na primeira comunhão, batismo, sei lá, tudo isso aí. Então, eu nunca ouvi falar do batismo do Espírito Santo na Igreja Católica. Para eles o batismo no Espírito Santo é, como é que se chama aquele? É um sacramento, como é que é? Não, comunhão não, outro aí. Crisma, né? Hã? Você sabe, é isso. Agora, nas igrejas tradicionais, que é evangélicas, também não se fala disso. Para eles faz parte do passado. Isso aconteceu ontem. Agora, os pentecostais e os neopentecostais, como eu estou a vir do neopentecostal, chamado universal, até pensávamos que éramos batizados com o Espírito Santo. Quem é que achava que era batizado com o Espírito Santo? Aplauda os senhores. Amém? Isso é uma ruína muito grande, uma desgraça. João, ele disse: eu vos batizo com água. No meio de vocês tem um que vai vos batizar com quê? Com o Espírito Santo e com fogo. João batizou com água. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. A letra é terrível. Você imita tudo que está escrito na Bíblia, mas sem eficiência, sem eficácia. Então nós imitamos, nós acreditamos, pensávamos que éramos batizados com o Espírito Santo. Como nos enganamos? Fomos assim enganados. Qualquer afeto que você sentia pela primeira vez, sabe o que é um afeto, né? Aquilo que Paulo chama os afetos entranháveis do Espírito. Quer dizer que você sentiu a sensação no teu corpo da presença do Espírito. Você sabe, um arrepio, uma quentura, o corpo treme, muitas lágrimas. Até nos ensinaram que muitos são batizados a chorar. A pessoa começa a lagrimejar. Foste batizado com o Espírito Santo. Se as mãos tremessem, seca. Foste batizado com o Espírito Santo. Foste batizado com o Espírito Santo. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte. O batismo do Espírito Santo é a plenitude do Espírito no homem. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.
O que significa a palavra plenitude? Quem sabe? Completo, o todo, o tudo. E nós sabemos que existem 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Então, os 7 Espíritos no homem, isto é o batismo do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, aleluia. Não que existem 7 Espíritos Santos, não. 7 manifestações do Espírito Santo. Um mesmo Espírito que opera tudo em todos. Diga amém. Ouviram como fomos enganados? Não fui batizado, eu sou crente. Aí já no Brasil, os pentecas, crente batizado com o Espírito Santo. Crente batizado. O tal crente batizado com o Espírito Santo é um pecador, um mundano, cheio de malícia, coração cheio de inveja, ódio, mágoa, guarda ressentimento, não consegue perdoar, fala palavrões, ofensas, participa das corrupções desse mundo, xinga, gritaria, tudo isso batizado com o Espírito Santo. Alguém que tem a plenitude do Espírito e vive uma vida mundana, como então assim? Diga aleluia, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Essa geração, somente a igreja primitiva e a que seguiu recebiam o batismo. Vamos mostrar o batismo com o Espírito Santo. E Paulo encontrou 12 discípulos de quem? De João Batista. Eles pregou Jesus e eles nem teriam ouvido falar de Jesus. E Paulo lhes perguntou: em quem fostes, acrescente, batizados? E eles disseram: por João, no batismo de João. E Paulo disse, João disse: eu vos batizo com água, no meio de vós tem um que vai vos batizar com o Espírito Santo. E Paulo pregou Jesus aos 12 discípulos de João Batista, pois eles não conheciam que existia batismo do Espírito Santo. E depois creram em Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E no dia em que receberam o batismo, se manifestou o dom de línguas. E falaram línguas estranhas. Estão entendendo? João disse: ele vai vir e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não, eu vos batizo com água. E quando que Jesus começou a batizar os discípulos com o Espírito Santo? No seu ministério terreno, não. Diga-me, quem foi batizado com o Espírito Santo no seu ministério terreno? E como poderiam ser batizados com o Espírito Santo se ainda não tinham sido convertidos? Ou então não haviam nascido de novo? E como poderiam nascer de novo sem o Espírito de Deus? O mesmo Jesus disse que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado na terra. E por isso ninguém nascia de novo, porque não tinha Espírito Santo. O único que tinha Espírito Santo é quem? Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Estou a falar na dispensação de Jesus, depois do ministério de Jesus. João cessa e Jesus aparece. E Jesus prometeu as mesmas palavras que falou João. Diz que vocês sereis batizados com o Espírito Santo. Posso ouvir palmas para Jesus? Ouviu? Agora você veja. Ele falou a discípulos que teriam operado milagres.
Aleluia. Discípulos que curaram doentes, discípulos que expulsaram demônios, mas ele disse: vocês não estão convertidos. E disse ao líder deles: quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Quem era o líder deles? Simão, filho de Jonas, ou então Bar-Jonas, ou Pedro, Cefas. Quando te converteres, confirma, ou então apacenta os teus irmãos, lidera os teus irmãos. Ouvistes? Então, como ser batizado com o Espírito Santo sem se converter? Agora, é verdade, há uns que receberam depois da igreja, não antes da igreja, no mesmo dia, receberam o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo. Diga-me. Isso não depende do que está a clamar, do que está a pedir. Depende de quem? De Deus que se compadece. Posso ouvir palmas para Jesus? Quando o homem nasce de novo, recebe o Espírito de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. No tocante ao mundanismo, a velha vida, o velho homem, nascer de novo é transformado, como mais ou menos a água sai da água para o vinho. Uma mudança, uma transformação, como disse Pedro: aquele que é de Deus é nova criatura. E depois, as coisas velhas, e tudo se fez. Quando o homem ainda não vive em novidade de vida, quando o homem ainda não tem o temor de Deus, quando o homem ainda pratica o pecado como se bebe água, por mais que deixe alguns pecados, mas existem outros, é porque não houve novo nascimento. E o novo nascimento já vos ensinei quando é que acontece. Agora que vocês têm o reino de Deus, agora que os céus estão abertos, agora que o Espírito tem liberdade e os corações dos seres humanos estão sensíveis por causa dos céus abertos, agora que as cadeias estão a ser quebradas, então agora pode existir verdadeiro arrependimento e verdadeira fé, isto é, de coração. E quando isso acontecer, então o perdão acontece, a libertação dos pecados acontece, e também o novo nascimento. E como saberei? Não, é incrível quando você nascer de novo. Você não viverá mais nas práticas antigas. O teu esforço é agradar a Deus. O teu esforço é abandonar o pecado, é fugir, é correr. É você não viver nas práticas antigas. Há uma natureza nova que você recebe. Não é somente um esforço físico, mas que faz parte de você. Sim, vai se esforçar, mas aquilo que você é. Assim como mais ou menos o homem se esforça a ser homem em algumas coisas, mas ele é homem. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Glória a Jesus. Ouviu? O cachorro pode se esforçar, não vai mudar de ser cachorro. Pode tentar imitar os comportamentos de uma ovelha, não é possível. Então, batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder, ou então a plenitude do Espírito habitando no homem. Que privilégio com que Jesus nos tem amado com amor tão grande para nos dar a plenitude do seu Espírito. Diga amém. Viu o engano que eu também estou nesse lugar, passamos. Os que ontem falaram que foram batizados com o Espírito Santo, hoje não acreditam mais em Jesus. Hoje são homossexuais, hoje são prostitutas, hoje são gatunos, hoje ainda continuam a acreditar que são batizados com o Espírito Santo, vivendo as mesmas práticas do mundo. O Espírito completo, as 7 manifestações do Espírito, viu? São 7. As 7 manifestações do Espírito, que a plenitude do Espírito habita corporalmente no homem. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É como quando o pai
e o Filho e o Espírito Santo habitarem na dispensação do que está a vir num só corpo, a plenitude de Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, habitando no corpo do Filho de Deus. Aleluia! E assim não serão vistos nem em dois, nem em três, um só, todos habitando no seu corpo. Agora vocês estão a entender o quanto vocês andaram vazios, furados, hein? E vocês pensaram, quando você ordenou, o demônio se sujeitou, te obedeceu. Quando você falou, doença sai, doença saiu, que você estava batizado ou fosse batizado. Não. O batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo, só acontece quando tem o reino de Deus manifesto na terra, e não é na segunda parte do reino, na primeira, na segunda. Isto é, tem que aparecer alguém depois que se perdeu o reino. Para a vossa geração, tinha que aparecer alguém para alcançar até a sétima dimensão, que é onde tem a plenitude do Espírito Santo. Diga-me. Não, vocês não entenderam. Vocês estavam perdidos. Eram como ovelhas errantes, sem pastor. E os mercenários se aproveitaram disso. Como as multidões estão aí a seguir o sacerdote mau. Agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E só vai ser batizado com o Espírito Santo aquele que reconhecer que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Não, até entre vocês, tem pessoas que estão entre vocês aí, que acham que já vieram, já tinham o Espírito Santo. Não, eu já fui batizado lá onde eu estou a sair. Eu tenho ouvido, eu também não questiono, só assim, não. Eu lá mesmo já vivi uma vida santa, eu já falava, eu já operava, eu já tinha visões. Esquece isso, pô. Vocês vão ver o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Plenitude do Espírito habitando corporalmente em você. E as 7 manifestações do Espírito, aleluia. Diga-me. Isso, só por causa disso, desse evento, você está vendo como é que Angola se tornou? Tem um moçambicano que perguntou assim, mas por que, e não é da igreja, por que esse país se tornou o país concorrente dos famosos da terra? Um estrangeiro viu, mas como? Vai o Messi, vai não sei o quem, vai o Biden, vai não sei o quem, vai no quem, vai aquele negrão aí. Aquele bandido aí, quem é o nome dele? Aquele último que saiu aqui. Agora, os 2 papas, só um que não veio. O terceiro está aqui. Falta só o trampo. Aplauda ao Senhor Jesus. Ouviu? Sim. Porque esses todos marabus estão a lutar para impedir essa manifestação que eu chamo, esse advento que vai acontecer na terra. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Jesus cuidou dos seus discípulos durante 3 anos. Muito mais ainda lhes advertiu. Preste bem atenção. Sereis batizados com o Espírito Santo. Não depois de muitos dias, mas nos próximos dias. Por isso não se retirem de Jerusalém, porque há de vir a virtude do Espírito sobre vós, para vocês poderem me testemunhar com eficiência, com eficácia, com poder e autoridade para sujeitar os demônios, os espíritos, os doques. Nenhum vai se suster diante de vós, com o batismo do Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito no homem. Amém? Não é para falar bara. 7 manifestações. Veja só, por exemplo, no livro de Isaías 11, parece que é capítulo 4, ok? O Espírito Santo já revelou isso ao profeta Isaías a respeito do prumo. Estou a falar muito do prumo, né? O prumo, que são os 7 olhos, que também são que? 7 espíritos. Ou então 7 olhos significa 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ai, que coisa linda. Como é que vai ficar o diabo então? Com homens, hein? Com a plenitude do Espírito habitando dentro deles.
Aleluia. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplaudiu? E os discípulos valorizaram isso. Eu creio que, como está escrito, eles conversavam, cada um com seu companheiro. Batismos com o Espírito. Era uma coisa nova. Ouviu? Eles ouviram o que nunca tinham visto. Ouviram? Parece Elias, que levou o morto para ele ressuscitar, quando nunca ouviu que um morto ressuscitou. Não havia, não tinha experiência. Mas o que é isso? Na lei, não havia isso. Não havia plenitude do Espírito no homem. Pois a lei profetizou isso. É isso que Joel falou. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, porque eu vou enchê-los com meu Espírito. Toda carne que me obedecer, claro. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, aleluia. Mais forte, glória. Agora na lei houve um ensaio. Você imagine pessoas que eram cheias do Espírito Santo na lei, como um ensaio, depois ficavam vazios outra vez. É incrível o que eles faziam. Não é aquilo que você viu aí nos Gideões, aqueles todos já dançarem quem? Os papagaios. A derrubar as cadeiras, partir as cadeiras, aleijar as pessoas. Isso é plenitude de quê? De Satanás. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte. Glorifica Jesus. Isaías, abra comigo. Primeiro Mateus 28, 16. Antes de irmos para Isaías, olha o que Jesus falou. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não, vamos estudar essa palavra. Todo poder, plenitude do poder. Amém? É-me dado todo o poder. E agora que ele recebeu todo o poder, estava em condições de dar todo o poder aos céus, que é o batismo com o Espírito Santo. Estão entendendo? Jesus primeiro tinha que receber todo o poder, que é a plenitude do poder, que é a plenitude do Espírito Santo, que é o prumo, que são os 7 olhos, os 7 espíritos enviados em toda a terra, para poder batizar, como João falou. João disse: ele vai vos batizar com Espírito Santo e fogo. Então primeiro ele recebeu a plenitude do poder nos céus e na terra, e depois disso batizou os céus, deu a plenitude aos céus. Estão a entender? Agora você vê o que é que Isaías fala. Isaías 11. Diga amém. Não é Jeremias, não. Não é Jeremias. É assim os ingleses, né? Isaías. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Isaías, no capítulo 12, 11, 12, diz assim: e repousará. Vamos começar no 1. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é esse rebento que poderia arrebentar, nascer nas raízes de Jessé? Jessé é o pai de quem? De Davi. Diga-me. Jessé é o pai de Davi. E Davi, como diz a Bíblia, é o pai de quem? De Jesus. Jesus nasceu na descendência de quem? De Davi.
Então esse é Jesus que nasceu das raízes de Jesus, da geração de Jesus. E esse Jesus agora está a dizer a Bíblia, olha para mim, e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Quantos Espíritos estão aqui? 7. Plenitude do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte. Mais forte. Quando é que esse Espírito repousou sobre Jesus? Quando? Quando saiu no deserto com a virtude? Não. É esse que ele falou depois de ressuscitar. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isto é, recebeu a plenitude do Espírito e agora estava em condições de derramar a plenitude do Espírito à sua igreja. E você sabe o que aconteceu depois disso. E os irmãos foram revestidos do poder. E se cumpriu a palavra de Jesus. Não saiam de Jerusalém. E todos ficaram revestidos do poder. E falaram em outras línguas. É incrível o que Deus vai fazer. O que Ele já fez no passado. E Ele vai fazer com vocês. Porque já imaginou, hein? Uma igreja com a plenitude do Espírito. Não é mais igreja para mendigar. Ele tem a plenitude do Espírito. Não tem a plenitude do reino, mas tem a plenitude do Espírito. Não é mais para a igreja para mendigar. Não é igreja para implorar favor. Não é igreja não sei o quê. É igreja que impõe ordem. Porque as 3 manifestações do Espírito estão sobre ele. É Espírito do Senhor. Primeira manifestação. Dos 7. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Bem forte para o Rei da Glória. Mais forte. Mais forte. Qual é a diferença entre o Espírito do Senhor Jeová e o Espírito do Filho de Deus? É o mesmo Espírito. O Espírito que se manifestou no Filho de Deus não é que se manifesta no Pai. Não, vamos lá ver. Falaram a Jesus: mata esses cidadãos aqui. Eles não querem nos receber. O que é que Jesus falou? Vós não sabeis de que espírito sois. Estava a falar aos discípulos. Isso é o espírito de Elias, é outro. O espírito de Jesus é outro. O mesmo espírito com manifestações que é diferente. E esse espírito do Senhor é o espírito de Elias. Matar é matar. Aplauda. Aplauda o Senhor Jesus. Ouviu? Estão a entender? Não é brincadeira não. Agora quando estou falando que é matar, matar que os quais? Blasfêmia contra o Espírito Santo, ele mata. Mas o Espírito do Filho de Deus, blasfêmia contra o Filho de Deus, ele espera. Cheio de graça. Assim. Cheio de verdade. Oh, oh. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Aplauda o Senhor Jesus. Viu? Está ouvindo? Não vai repousar sobre ele o Espírito do Filho do Senhor Jeová. Quando ele ressuscitou, o mesmo Jesus que era compassivo agora, se manifesta agora no seu servo que ele enviou. O Jaime estava a dizer, enviou seu servo Elias, 10 anos de jejum. E as pessoas estão a se questionar por que esse homem mata as pessoas, mata os feiticeiros, vai matar. Os católicos disseram assim, um católico disse, nós já estamos preparados, porque esse homem, ele mata todos, daqui a pouco vamos ficar de óbito. Já matou 2, vai matar o 3º. Vou lhe matar mesmo, porque esse é o Espírito de Elias. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o Rei. O Rei.
Vocês estão a pensar que é? O outro estava a orar, ele está aqui, estava a orar, em nome de Jesus, Pai, que me dá dinheiro, estava passando necessidade, em nome de Jesus, Senhor, me dá condições para sair dessa situação. E uma voz soa no seu ouvido e diz assim: não serás atendido. Aleluia. E ele assustou, e a voz repetiu: fala, Elias, e serás atendido. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E ele falou: Elias, eu quero sair desse. Na hora, a situação mudou. Um financiamento, pá. E ele está assustado. Sabe o que ele me falou? As mesmas palavras que o Rufino falou. O mundo não foi ajudado. O mundo não foi ajudado. É uma ajuda complicada. Claro, parece que as coisas mudaram. Sim, quando Jesus esteve aqui, os discípulos como Pedro pediram para que ele permitisse que ele fizesse tenda, para que eles ficassem lá os três tendas. Uma para quem? Moisés, Jesus e Elias. Viu a ordem? Agora o que o Senhor falou? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é isso que Moisés falou? O Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis, e todo que não ouvir está perdido. E aquele povo judeu continuava a ir para Moisés. Jesus disse: Moisés faz parte do passado. Ontem sim, agora sou eu. E eu também estou a vos dizer: sim, Elias é essa voz que está a falar na terra, e você vai ouvir a mesma voz que os Pedro e João ouviram. A ele ouvireis. Bem forte. Diga amém. Tenta só se escandalizar. Se você ver alguém tirar roupa aí, lhe ajuda mesmo a sair fora. Não é assim. Então vos avisar. O obreiro lhe agarra mesmo, lhe põe fora. Vai na rua. Porque esse não é lugar dos malucos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Glorifica Jesus de Nazaré. Mais forte para o Rei da Glória. Ouviu? Espírito do Senhor Jeová. É o Espírito de Elias. Diga amém. Sabe? Veja a segunda manifestação. Espírito de sabedoria. Aleluia. Para serem homens sábios com a mente de quem? De Cristo. O entendimento nas Sagradas Escrituras. Mentes sãs que vão compreender, como Paulo disse, para compreender Cristo na sua largura, no seu comprimento, nas suas alturas, e depois que profundidade, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, que primeiro é unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a medida do varão perfeito e a estatura completa de Cristo. Tem que ter a mente de Cristo, tem que ser um homem sábio, sabedoria de Deus, e não segundo os príncipes desse mundo, e não segundo os nobres. E não estou a falar filosofia, sabedoria de Deus é isso. Eu vejo um rapaz tão sábio, nem era apóstolo, um rapaz sábio que calava a boca às pessoas. Não somente era um homem sábio, e também cheio de poder. Como é que chamava esse rapaz que calava aqueles filósofos daquela era? Chamava-se Estevão. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? É isso que vocês, por isso vocês estão cheios de poder, mas sem sabedoria. Sansão estava cheio de poder, sem sabedoria, e caiu nas mãos da Dalila. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo disse: Jesus foi feito pelo Pai, nossa que? Sabedoria. O espírito de sabedoria. Para você ser um homem e uma mulher sábio e sábia. Para poder dizer, porque aqui tem muitas mulheres tolas, falta de sabedoria, destruindo as suas casas com as suas mãos. Homens tolos que agarram nas orelhas do cão, provocam o cão, depois o cão se atira contra eles, se intromete nos negócios alheios. Um homem sem sabedoria é um homem cego, que anda de noite
não vê o caminho e vai tropeçar. Diga amém. Então o Senhor vai derramar isso sobre vocês. E muita sabedoria, não somente sabedoria, e também palavra de sabedoria. Essa brincadeira toda vai acabar em que os pecadores ficam se esconder, virem os contra-inteligentes virem contar testemunho e não sei quem, e cozido assado para manipular. Onde tem o espírito de sabedoria, o espírito do conhecimento, isso não passa, porque alguém vai te humilhar e vai te dizer: assim diz o Senhor. Até quando você vai cessar de mentir? Aplauda o Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Até quando você vai cessar de mentir na casa do Senhor? Até quando? Essa é a mão do Senhor contra ti. Ouviu? Por isso eles aproveitaram. Ouviu? O inimigo aproveita. Sabe o que eles faziam com Elias? Quando Elias estava no mundo, diziam: aproveitem. Esse menino que vocês estão a ver aí, que dança Sakai, estava naquelas festas, né? Eu dançava Sakai, e Sakai, e Sakai, e Sakai. O diabo dizia: olha para esse rapaz, não brinque, o que ele vai fazer? Como? Aproveitem. Ele dizia: deixa eu aproveitar enquanto é cedo. Eles também estão a aproveitar a igreja. Por isso vêm com as brincadeiras, os prostitutos. Acabou de vir uma jovem aqui, a semana antepassada, e eu lhe falei, e não foi revelação, já sabia. Eu lhe falei: você está grávida? Negou. Disse: não, hoje está vindo para eu abençoar a barriga. Eu falei: você não disse, há 2 semanas, você não dissesse que não estavas grávida? Eu não sabia. Eu disse: tu sabias? Quando a plenitude do Espírito se mover na igreja, você mentiu, pode morrer. Aquele casal mentiu e morreram. Depende agora quem está a ministrar. E o Espírito de Elias é pior do que de Pedro. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Tu pecaste, está dizendo não, morre. Aquele casal vende... Yuri Macedo faz muito dinheiro com isso. Venderam a sua propriedade e guardaram um pouco de dinheiro e trouxeram só um pouquinho. E Pedro, aleluia, pela palavra da sabedoria, entendeu que ele nem estava lá, Pedro. Não pense que alguém vem fofocar. No espírito, compreendeu. Diga-me, quanto vocês venderam a propriedade? Porventura vocês não se consertaram e guardaram dinheiro? Porque vocês mentiram. A quem? Ao Espírito Santo. Olha para algumas pernas. Estás a ver aqui? Não estou a ver umas patas aí lá fora. Esses vão te enterrar. Aplauda o Senhor. A mulher veio. Quem veio a última? É a mulher ou o homem? A mulher, o homem primeiro que morreu. A mulher veio a pensar que o varão, não sei, foi trabalhando. Ele disse: olha, teu marido já morreu. Estás a ver que enterraram teu marido? São aqueles que estão lá fora. Eles também vão te enterrar. A Bíblia diz que caiu o quê? Terror na igreja. Até os de fora ouviram. E isso lhes levou a quê? A fugirem. Não se aproximavam dos apóstolos, mas os de povo de dentro estavam aterrorizados, mas tinham os apóstolos em grande estima. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. É isso que falta na igreja. É isso. Ouviu? Não tinha tribunais? Tinha ou não tinha? Quem é que julgou Pedro? Quem é que disse: vai responder e não sei quem? É isso que eu vou vos fazer. Venha só mentir aqui. E esses dias estão próximos do derramamento da plenitude do Espírito, batismo, aleluia, do Espírito Santo, power. Depois sereis batizados com fogo. Mas deixem de completar as outras manifestações. Sabedoria, o Espírito de sabedoria. Depois vem qual Espírito? Inteligência. Ouviu? Não é inteligência natural, é espiritual. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Esses são os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas que o Senhor guardou, protegeu. Sim, e Ele vai derramar isso sobre a sua igreja, para ter homens inteligentes, homens e mulheres sábios. Sim, e depois vem, você sabe o que é inteligência espiritual? A capacidade para você compreender as coisas de Deus, para você discernir, para você interpretar, para você esclarecer, para você, tudo essa inteligência vai se mover em homens e mulheres para poderem ser proveitosos no reino de Deus, na terra. Depois vem com o espírito do conselho. Ouviu?
Homens com capacidade para aconselhar as pessoas. Não esses conselheiros aí de Belial que estão nas igrejas. Conselheiros de Belial que dão conselhos malignos e as pessoas vão tropeçar. Por isso eu tenho falado a vocês, quando você não entendeu, não dá conselho. É melhor dizer, não tem conselho para te dar. Procura o fulano, procura o pastor, procura o apóstolo. Não você aconselhar para a negativa, para errar, para tropeçar. Diga-me. Amém. Agora você pode orar para todos. Não tem problema. É cachorro, é porco, é galinha, pode orar. Quem for abençoado, foi abençoado. E você depois disse, ele não foi. Sabe o que eu falo quando eu oro para quem não foi abençoado? Eu lhe falo, quem abençoa não sou eu só oro. Aplauda o Senhor Jesus. Mas o conselho não. Se você aconselhar a pessoa para ir tropeçar, você é culpado do tropeço dele. É a mesma coisa que você armou laço para ele. Isso não se pode falar à toa. Não sabes, não fala. Mas o Espírito está a vir aí. E um dos seus espíritos, suas manifestações, é o espírito de conselho. E você terá essa capacidade espiritual de aconselhar as pessoas, as famílias. Diga-me. Plenitude do Espírito. Depois vem o Espírito de fortaleza, que te faz forte, grande, terrível no mundo espírito, para ser um homem inabalável, como está escrito. Acrescenta, aqueles que confiam no Senhor são semelhantes como montes de Sião, que não se abala, mas glorifica a Jesus, aleluia. Espírito de fortaleza. Ouviu? Fortaleza para resistir às tentações, fortaleza para enfrentar as adversidades, fortalezas para suportar as tentações, tudo isso. Viu como o Espírito se manifesta na terra para ajudar aqueles que são os herdeiros da salvação? Isso não é para o mundo, não. Isso é para a igreja. E na igreja, os da igreja, os que fazem parte do corpo de Cristo. Diga-me, essas 7 manifestações vão vir ser depositado no corpo de cada um. Não vem em metade. No corpo de cada um. O batismo é as 7 manifestações. Depois vem o Espírito de... Quem sabe? Conhecimento. O que é esse conhecimento? É a ciência de Deus. São os mistérios, os enigmas. Deus vai te revelar seus segredos para você ir instruir, ensinar as pessoas. Diga-me. Deus vai interpretar os enigmas. É isso que Daniel tinha. Não que ele teria o batismo do Espírito Santo. Eu disse que os da lei tinham manifestações. Daniel tinha esse espírito do conhecimento e do entendimento e da inteligência e também da sabedoria, e por isso ele conseguia interpretar sonhos, dissolver dúvidas, enigmas, explicar fatos escondidos, estranhos. Menemeneteca, o farzim. Isto não é sabedoria, é pelo conhecimento que você pode interpretar os mistérios, os enigmas de Deus, as coisas ocultas escondidas também no coração das pessoas. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Conhecimento, o espírito do conhecimento. Aleluia. Por isso não fica, então vamos preparar para quê? Porque vai se manifestar isso como é coisa nova, para você não dizer, não, será que estou a ficar bruxo ou quê? Eu estou a ler os pensamentos das pessoas. Meu Deus, vai vir, vai ser como Samuel. Estão a lhe chamar, está aí correr. Deus, Samuel, está aí, meu pai me chamaste, vai dormir. Outra vez, Samuel. Sim, porque quando você não sabe, você vai estranhar e você vai achar que é demônio. Vai querer lhe expulsar. Vai falar, espírito da adivinhação, sai. Diga-me. Veja só, por exemplo, esse é o 6º olho do prumo. É incrível. Olha para alguém e você vai ver os pensamentos dele. E vai lhe falar, estás a pensar Coca-Cola, é mentira? Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte, Rei da Glória, mais forte. Ouviu? Assim como no poder que vocês têm. Eu falei isso na live. Vocês usaram com equidade. Vocês não venderam, não se estranharam, não se orgulharam. Então as manifestações vêm. Sejam os mesmos.
Tudo é para o bem do quem? Do reino. Diga-me. Você talvez imagine se eu não falasse quem vender mata bruxo vai morrer. O que seria na terra? Seria o negócio mais rentável. Todos os ímpios estariam a fabricar mata bruxo. Porque a procura é muito grande. Mas eu disse, quem vender vai perecer. Estão com medo de perecer. E eu digo também a vós, as manifestações do Espírito vêm para quê? Para quê? Para trabalhar no reino. Não é para você ir angariar, usar disso como para se vangloriar, para maltratar as pessoas. O Espírito Santo se manifesta como Ele quer. E sempre para o bem da sua igreja, das pessoas. E por isso é coisa grande. Depois de 2000 anos, eu chorei. Eu disse, quando eu vi a igreja, a primeira igreja, eu via as manifestações. Eu dizia, não, mas como é que é? Deus ficou velho. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Por que hoje estamos só cheios de palavras, histórias, letras, muita dança, dançamos, cantamos, pulamos, cada um volta. Não. Agora vocês vão ver o que viram os antigos. Diga-me. Porque Deus é pleno. Deus é verdade. Deus é real. Deus é o mesmo. Deus é completo. Agora não encontrou espaço nas pessoas. Estou a vos preparar. Está a vir aí. E depois vem o sétimo olho, que é a sétima manifestação do Espírito. O Espírito do temor do Senhor. Que manifestação é essa? É incrível. Se a pureza, santidade. Ó vós que levais os votos do Senhor, santificai-vos. É uma manifestação onde o temor de Deus será, como é que se diz na gíria angolana? Desde a manhã até a noite. Tu não vais te desviar nem para a direita nem para a esquerda. O temor de Deus estará no seu coração. É incrível. Até os teus pensamentos vão ser sondados por você. As palavras que vais falar, as atitudes, é isso, é submissão completa à vontade de Deus. Isso vai gerar santidade, consagração, pureza. Quem olhar para os teus olhos vai começar a chorar e vai dizer, eu quero ser como você. Eu estou a te ver, uma mulher santa, sem malícia, sem interesse, uma pureza incrível, no falar, no olhar, no andar. É o temor do Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Viu? Como é que é? O discípulo de Elias, o Eliseu, não parava na aldeia, ele só passava. Como é que uma mulher conseguiu reconhecer que era um homem, um santo homem de Deus? É por causa do quê? Santidade é o Senhor. Bem forte para o Rei da Glória. Ou pensa que aquela mulher não lhe fez teste. Eu creio que aquela mulher lhe fez teste. Calma, eu vou lhe testar. Davi. Nada. Nem me olhou das traseiras. Diga-me. Aplauda o Senhor. Ouviu? Temor do Senhor. Não faça brincadeira. Se prepara para receber isso. E vocês vão beneficiar disso. Vocês vão viver uma vida santa. Sereis homens tementes a Deus, como era Daniel, Maria e a igreja primitiva e outros tantos que a história fala, que ontem só foram manifestações espontâneas. E agora vocês são aqueles que são de direito. Os filhos, eles não eram filhos do reino. Os filhos do reino são vocês. Então sereis batizados com o poder do alto, com a virtude do Espírito, com a plenitude do Espírito Santo, para vocês poderem, não somente, aleluia, mostrar na terra que vocês são de Deus, mas também para participarem dessa grande obra, santidade. Quando o homem vive o temor de Deus plenamente, as pessoas vão se converter sem olhar para você. Sabia disso? Alguém olha para ti e começa a sentir a convicção dos seus pecados e começa a chorar. E você vai perguntar, a chorar por quê? Estou a chorar porque eu senti que eu sou pecador quando olhei para ti.
Estou a preparar você quando se deparar com as pessoas no futuro, para você não dizer, isso é o que então? Sim. Uns vão te seguir, vão te perguntar, quem és tu? Você quem? E você vai falar, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ah, eu vi isso. Eu te testei. Eu te provoquei. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Mais forte. Esse é o batismo com o Espírito Santo que vocês ouviram falar. Agora vocês vão experimentar isso. Vocês ouviram falar do batismo do Espírito Santo. E é pena que vocês acreditaram que eres batizado com o Espírito Santo. Todos esses que você está vendo aí, todos, é falso batismo. Não existe batismo nenhum. Diga-me. Plenitude do Espírito no homem. As 7 manifestações no homem. O mundo, nunca mais. Isso é mortificação. Um homem que morreu para esse mundo. Aqueles que Paulo fala. O mundo não era digno para eles. Nem dinheiro, nem sexo, nem fama, nem vanglória, nem o mundo, nem nada vai te atrair. Mortificação plena para viver os dias, aleluia, da cruz, do homem da cruz e seguir os passos de Jesus todos os dias da tua vida. Ouviu? Plenitude do Espírito e não aquela vossa brincadeira que eu também acreditei porque eu tremi. Eu sabe o que? Eu tive a orar uma noite. Tive a orar, comecei a tremer. Chorei. Achei que fui batizado com o Espírito Santo. Sim, senti alguns afeitos do Espírito Santo. Quem poderia me explicar isso? E eu saí dali como batizado com o Espírito. E falei línguas. Sabe quais são as línguas, né? Aplauda o Senhor Jesus. Essência és tu. Essência és tu. És tu. Quanto a essência és tu, Senhor. Quanto a essência és tu, Senhor. A essência és tu. És tu. Para terminar a minha mensagem, depois falarei da prova de fogo. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo. E Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. No fundo já falei. Vou explicar com mais profundidade. É isso. É Jesus que faz isso. E Jesus o fez estando onde? No céu. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus. Terminamos a 5ª semana. E no final da 5ª semana recebemos a visita do demônio da Roma, que veio para tentar impedir o batismo do Espírito Santo na terra. Não é possível, porque operando Deus, acrescenta. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai impedir isso. Isso vai acontecer. Vai. Essa igreja revestida do poder, não é? A igreja revestida do poder não é mais uma igreja de meninos, não. Igreja de homens maduros, adultos, aquele que Jesus falou. Agora que você é velho, outro vai te cingir, vai te tomar na mão e vai te guiar até onde você não quer. Homens mortificados, é verdade, que amam de verdade a Deus. É isso que nós teremos, que ainda não temos. Cuidado. Eu vos disse que a metamorfose de Elias é tão perigosa que vocês não sabem. Não precisa se preocupar a mulher que me falou isso. E a mulher de um pastor. Escuta muito bem. Quando vocês andam na insubordinação aos vossos maridos, aos servos da Estene, e vós os servos, quando vocês não amam as vossas mulheres, vocês estão a pensar que vocês estão no caminho? Fora do caminho. Eu disse que Elias começará a vos aparecer para vos julgar.
uma mulher recebeu a visita de Elias. Eu acho que ele está aqui. Não se preocupa, não vou falar o teu nome. Nunca vi aquela mulher a insistir para falar com ele. Mensagem, ligação. Como estava a usar o número do marido dele, se identificou, sou eu, a dona fulana. Eu falei, ô dona, eu já não atendo mais ninguém. E eu lhe falei, vamos falar por mensagem. E ela mandou mensagem, um assunto caricato. E eu fui obrigado dele ligar, porque a coisa era feia, como dizia Savim. Ruim. Olha o que ele me falou. Estava a dormir e apareceu Elias. Ele disse assim: porquanto você não tem sido igual ao teu marido, teu marido tem seguido os meus passos, tem andado comigo, tem estado comigo, mas você é uma desviada, cheia de insubordinação, cheio de espírito de mandona, cheio de espírito de autoritaridade. Ele não falou isso, mas eu que estou a acrescentar. Cheio disso tudo, prepara-te, tens uma semana, vais morrer e um caminhão vai vir te atropelar. Bem forte. Sabe, a mulher fez o que fez. Quem é aquele? É rei, né? Aquele que foi na parede chorar. Quando Eliseu foi lá lhe falar. Rei Ezequiel. Ok? A mulher falava comigo a chorar. Mestre, não quero morrer. Por favor, até o tempo foi determinado. Uma semana. E um caminhão vai te destruir. Só lhe faltou lhe dizer, e vou casar outra vez o fulano. Não falei isso. Na visão, claro. E na conversa, eu lhe perguntei, você tem outros pecados para além desse da insubordinação? Não. Nunca traí o meu marido, não sei o que é se prostituir. É só mesmo a insubordinação. E eu fiz uma oração: Pai, tenha compaixão dela, não lhe tire da terra. E eu disse: eu rasgo a cédula da condenação. Diga-me, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Não faça brincadeira não. Quando eu tive uma visão, o apóstolo Marcelino terminou. Uma voz soou: terminou o apóstolo Marcelino. Para dar lugar a quem? E Elias é quem? O juízo de Deus. E o juízo começa onde? Na casa de Deus. Diga amém. Está a ouvir, ô pastor, maltratador da sua mulher? Está a ouvir, ô esposa, obreira, ô diácono? Diácono é obreiro. Os pentegas vão falar: falou assim, não é vocês que inventaram, está na Bíblia, é diácono, significa servo. Aplauda o Senhor. Para te adorar, o Rei dos Reis, pois eu nasci, o Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, Yahweh, nos atos do Senhor. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de quem? Na casa de Deus, onde flui o amor. Essa mulher implorou pela sua alma, chorava. Como chorou quem? Você já conhece o pastor que chorou, né? No áudio, o Jonas. Não quero morrer. Essa mulher chorou. E eu senti compaixão por ela. E ele prometeu que vai mudar. Amém? Uma mulher que não respeita o seu marido, ele está a blasfemar contra Jesus. Diga-me. Como a igreja não respeitando quem? O cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Condenação direta.
Um homem que não ame a sua esposa, condenação direta. Já imaginou se Jesus Cristo não amasse a igreja? Quem se salvaria? Ninguém. E como é que você maltrata a sua mulher? Espancar, trair. Acabou. Quando terminou o Marcelino Mário Bento, chegou a hora também. Parece que eu ouvi o inverso, né? Eu falei que o juízo começa como falou Pedro. Mas antes de começar aqui, lá já tem existido. Mas só para um certo grupo de pessoas. Os que entram na guerra, como o leão da Roma que veio chocar comigo, e depois vou lhe degolar. E os que blasfemam contra o Espírito Santo. Agora começou aqui. Elias vai fazer isso. Não brinquem. Ainda tendes 2 semanas. Tendes 2 semanas. E esses que vivem na insubordinação, não pensem que vão receber o batismo do Espírito Santo. E quem no meio de vocês não for batizado com o Espírito Santo, não vai permanecer. Não vai. Só tereis pessoas não batizadas com o Espírito Santo, os novos e não os antigos. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Eles não vão fugir. Então, as pessoas têm 7 olhos. Sabe o que é ter 7 olhos? 7 olhos. Prumo. Eu é que comprei o prumo. Não são vocês. Eu vou vos passar o prumo. Que são 7 olhos. 7 olhos. É para ver tudo. E eles vão fugir. Porque sabe que se ele anda a trair o marido dele, vai lhe aparecer uma irmã de lado. Não é uma fofoqueira. Vai lhe falar: até quando você vai deixar de trair o seu marido? Vai ser assim. Estás a andar, irmão, para só um pouco aí. Irmão, calma, quero falar contigo. Portanto, até quando você vai ser bêbado? Na casa de Deus. Ouviu? Até ovelhas vão vir revelar pastor. Não é ele, é Deus que está a lhe mostrar. Pastor, cuidado, vais morrer, pastor. Eu estou a ver que você anda embora a trair a sua mulher. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aí você vai dizer: não, você está a repreender o pastor. Pastor, quando o Espírito é que te usa, não é você. Ouviu? Por isso, veja só, os reis em Israel estavam acima dos profetas. Quem sabia? Estavam acima dos profetas. Mas os profetas eram enviados para ir repreender o quê? Os reis. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E agora você vai me perguntar: e você? Afinal de contas, os reis estão menos eu. Aquele que é de cima é sobre todos. Sim, os outros profetas, apóstolos, têm que se sujeitar a quem? Aos reis, excepto Moisés, Jesus e Elias. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória. Esses aqui são de cima. Esses aqui não podem pagar dízimo. Veja só, por exemplo, eu vou falar dos dízimos. Escuta muito bem. Ouvi uma história aqui de alguém que disse: não tenho paz de dar o dízimo ao apóstolo. Você não se gosta, né? Você não se gosta. Você está pensando que eu estou precisando do teu dízimo ou da tua oferta? Vou vos contar uma história. Eu gosto de contar história. No passado já teve uma igreja assim que dizia: meu dízimo, minha oferta. Não, eu não dou oferta. Ele vai lá, mas é trabalhar, pá. Vai trabalhar. E eu apareci: ei, eu vou vos mostrar que eu sou diferente daqueles vossos pastores, ok? Eu disse: preste atenção. Escute muito bem o que o Senhor vai vos fazer. Eu vou prosperar sem os vossos ofertas e vosso dízimo. Vocês vão continuar na miséria e vocês vão vir e eu vou vos ajudar. Aplauda o Senhor. Vê só. E assim aconteceu. Minha prosperidade na igreja da estalagem vinha de pessoas que não estavam na igreja. Mais tarde que entraram. E eu dizia, eu aparecia no altar: eu fui abençoado. Olha, encontrei na minha conta $2.000. Os olhos já. Eu falei: não me pede. É mentira, não vai pedir como? Ele vai falar na tua conta. Ouviu? Eu disse: eu não vos falei?
que eu vou prosperar e vou vos ajudar. E eu comecei a lhes ajudar.